Boa noite, graça e paz, irmãos. Deus abençoe os irmãos rica e abundantemente, no nome santo do Senhor Jesus. Glória a Deus, porque mais uma vez estamos aqui nos colocando à disposição para trazer uma palavra, para trazer reflexão à igreja, unidade e para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado através de nossas vidas. Separei aqui, irmãos, uma palavra que eu creio que vai nos abençoar bastante. Eu quero orar inicialmente, antes da gente começar a palavra, amém? Você que está me ouvindo, eu quero que você ore neste momento, né? Nós vamos orar. Pai querido, bendito e louvado seja o Teu nome. Teu é o poder, o reino e a glória, e nós nos colocamos diante do Senhor, como igreja do Senhor, como povo do Senhor, reconhecendo a sua soberania, reconhecendo que em Ti nós temos uma paternidade e nisso nós glorificamos, exaltamos o Teu nome, o plano da salvação, porque o Teu cuidado, o Teu amor chegou até nós e em Ti nós nos tornamos filhos. E eu te louvo, Pai, por tudo isso. Agora, meu Pai, cheios da Tua graça, eu rogo ao Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, pela vida familiar de cada irmão que está conosco neste momento. Eu rogo a Ti, ó Deus, em favor da saúde, dos planos, dos projetos dos Teus filhos, e que o Senhor possa trabalhar na mente, no coração daqueles que realmente querem que o Senhor faça uma obra poderosa, uma obra extraordinária, para que haja uma mudança de mentalidade, uma mudança de vida. Assim, meu Deus, em nome de Jesus eu te peço, usa da Tua bondade, da Tua misericórdia. Cura aqueles que estão enfermos, traz o consolo do Teu Espírito Santo à vida daqueles que estão necessitados. E que a palavra de hoje, Senhor, possa encontrar lugar na mente e no coração de cada irmão que está nos ouvindo, em nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja Deus, amados filhos de Deus, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Você pode aproveitar e exaltar o nome do Senhor aí, dar glória a Deus, dizer ao Senhor, bendito e louvado é o nome dEle, e que nesta hora você é uma pessoa privilegiada por estar podendo ouvir essa palavra, poder receber de Deus as coisas boas que Deus tem para a humanidade, as coisas boas que Deus tem para o seu povo. Amém, queridos? Então vamos lá. Pegue a sua Bíblia. Se você não puder pegar a Bíblia agora, basta nos ouvir e deixar o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração. Amém? Eu quero abrir a minha Bíblia aqui no livro de Filipenses, já deixei aberto para facilitar, na verdade, no capítulo de número 3. O apóstolo nos fala uma coisa bastante interessante quando ele escreve esta epístola à igreja dos Filipenses. Lá no capítulo 3, no verso de número 13 em diante, de 13 a 16, diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém? Glória a Deus. Amados, tem aqui nesse texto algo que me traz bastante vigor, porque eu quero falar com os irmãos nesta noite, nesse texto, por conta de praticar a confiança, ganhar confiança. E o apóstolo Paulo ele diz aqui, né,
ele vem falando sobre algumas coisas que ele vai dizer, olha, não que eu tenha recebido ou alcançado isso, eu já tenho obtido, né, a perfeição, mas na verdade eu estou no caminho para prosseguindo para a conquista daquilo, né, que também fui conquistado. E aí tem algo interessante, que ele está numa jornada, numa caminhada. Ele diz, olha, eu fui ganho, eu fui conquistado para conquistar. Não? Então ele foi ganho e ele agora sabe que ele tem que trilhar uma jornada para conquistar alguma coisa. Ele começa dizendo que não alcançou a perfeição. E aí ele diz aqui algo interessante, que ele diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. E aí entra no verso 14, ele diz, prossigo para o alvo. É sobre isso que eu quero falar com você nesta noite. Por quê? Muitas pessoas perdem a confiança. E perdem a confiança, muitas das vezes, na caminhada, na trajetória, não é? Da nova vida em Cristo, o viver em comunidade, isto é, o viver na igreja, como igreja, aprendendo a ser igreja do reino de Deus sobre a face da terra. As pessoas, elas têm as suas emoções, elas têm os seus sentimentos, algumas têm as suas frustrações, e isso é um problema. As pessoas são sentimentais, são sensíveis. Você que acha que todo mundo é uma muralha, que todo mundo está pronto para ouvir todas as verdades, que todo mundo está pronto para ouvir os desaforos, desabafos de A, B, C, isso não é uma verdade. Tem pessoas que se sufocam, se calam, né? E há algo muito interessante sobre as nossas memórias. Memórias ruins, talvez você que esteja me ouvindo aí tenha um monte de memórias ruins na sua vida. Memórias ruins, talvez de um assalto, de uma violência, talvez de um episódio qualquer no seu segmento de trabalho. E quando nós acumulamos essas memórias ruins, né, elas fazem você perder a confiança. Essa é a verdade. As memórias ruins fazem a gente perder confiança, né? Faz você focar naquela dor, naquele sofrimento, naquele espanto, naquele terror, na perda. O seu foco fica naquilo. E aí a sua confiança, a sua estabilidade, a sua autoestima, ela vai se deteriorando. Principalmente aquelas pessoas que gostam de caminhar sozinhos. No reino de Deus, nós nunca fomos chamados para caminhar sozinhos. A própria palavra de Deus nos ilumina e nos instiga a uma caminhada conjunta, coletiva. O mínimo é de 2 em 2. Porque quando um fraquejar, quando um cair, tem o outro ao lado para dar o suporte, para estimular, para levantar, para praticar o socorro. Então, uma coisa que eu quero que você tenha em mente é que memórias ruins, elas produzem em nós sofrimento, porque a gente perde a confiança. E você que está me ouvindo, que em algum momento perdeu a confiança, perdeu a estabilidade, aquela segurança emocional, você acaba perdendo coisas, perdendo bens, perdendo pessoas, por conta, às vezes, de não se libertar de memórias ruins. Tenha certeza, Deus não quer que você viva uma vida aprisionada ao passado, a coisas ruins, né? Outra forma de perder a confiança, né, é continuar a sofrer e ficar ali acumulando aquele sofrimento calado. Sabe, quando você começa a receber aquele monte de carga na sua vida,
e você não abre o teu coração, você não fala da sua dor, do seu sentimento, da sua perda, quando você não bota para fora isso, você acumula, né? E aí, você acumular essas coisas, né? Você começa a sofrer, porque está sofrendo, porque está calado. Então, duas coisas a gente tem, que a gente carrega, pode ser que tenha muito mais coisas às vezes, mas o que perdeu, perdeu, o que se foi, foi, você vai ter que levantar a cabeça e caminhar, tá? É isso que o apóstolo fala aqui, que ele diz, olha, uma coisa, né, faço, as coisas, né, velhas ficaram para trás. Ele foca não para as coisas velhas, os problemas, dificuldades. Ele foca para frente. Ele foca no futuro, no amanhã. E ele vai avançando, ele vai prosperando. Ele tem lutas, ele tem dificuldade, mas ele segue adiante. Veja o que nos diz a palavra de Deus no Salmo de número 32. Quero convidá-lo a ir lá no Salmos de número 32, para a gente observar aqui uma coisa interessante. Salmo 32, do verso 3, né? O que disse o salmista concernente aos ficar calado, sabe? Guardando aqui dali. Ele diz, enquanto calei, né? Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Então, o salmista ele diz o seguinte, olha, enquanto eu me mantive calado, enquanto eu não abri a minha boca, enquanto eu não falei daquilo que estava me destruindo, e nesse caso aqui era o pecado que ele havia cometido, aquela falta grave que ele havia cometido e que trouxe para ele, no seu interior, um drama muito grande, um sofrimento muito grande. Então, enquanto você não abre a boca e não comunica o seu sofrimento, você sofre sozinho. E Deus não quer que você fique sofrendo sozinho ou sozinha. Para isso, a palavra de Deus sempre manda a gente colocar diante de Deus todas as nossas necessidades. Por isso que duas coisas você tem que aprender nesta oportunidade em que nós estamos aqui compartilhando estas coisas da palavra de Deus. Memórias ruins, né, fazem você perder a confiança e focar só no sofrimento das memórias que você traz com você, daquelas das quais você não consegue se libertar. Outra coisa é que produz bastante perda de confiança e de estabilidade emocional, né, é você ficar calado com os seus sofrimentos. Talvez você não tenha cometido pecado, mas você está sofrendo por algumas situações. E a questão não é se você cometeu pecado ou não cometeu pecado. A questão é você se calar enquanto você está gemendo por dentro. Talvez você que esteja me ouvindo sabe bem que sentimento é esse. É aí que Deus quer tocar. Não eu, mas Deus quer tocar aí. Porque Deus quer abrir a sua mente, Deus quer que essa palavra entre na sua vida para fazer revolução no seu interior, para que você pare de sofrer. Essa é a vontade de Deus. Que você, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus Cristo, faça como diz aqui o apóstolo, quando ele estava ministrando, endereçando, na verdade, esta carta à igreja. Ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Deus quer que você avance, não que você pare. Deus não quer que você adoeça, porque você está gemendo calado. Deus quer que você se liberte do sofrimento.
Deus quer que você se liberte dos maus pensamentos. Lamentações, lá no livro de Lamentações, Jeremias, lá no capítulo número 3, lá do verso 21, ali tem uma palavra muito poderosa sobre essa questão, que é trazer à memória as coisas que nos dá esperança. Então, você tem que procurar trazer à memória as coisas que nos dão esperança. Você não pode trazer sempre à sua memória coisas ruins. Não é possível que em toda a tua vida, em toda a tua caminhada, toda a tua jornada, não apareceu algo bom na sua vida. Eu acho isso quase que inaceitável. Então, nesta noite, eu estou trazendo para você uma palavra libertadora, porque Deus é quem cura, Deus é quem liberta, e Deus quer trazer nesta noite uma cura e uma libertação na sua vida, para que você comece a trazer à memória as coisas que vai lhe dar esperança, e deixar para trás as coisas velhas, e prosseguir para o alvo. Em nome de Jesus, tome essa palavra para você, tome posse dessa palavra, para que você possa frutificar. O salmista, vou voltar a ler lá, o salmista, o que o salmista diz, para você memorizar bem aí, Salmo de número 32, verso 3, eu vou ler até o 5, para que você possa, diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de esteio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Diz: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Então, o salmista aqui, lógico, ele está falando do pecado dele, mas quando ele abriu a boca dele, fez confissão a Deus do sentimento dele, do que ele estava sentindo, da dor que ele estava sentindo, a doença que estava já se alojando no corpo dele, ele diz: olha, os meus ossos doíam. A enfermidade chega na vida da pessoa. Você já deve ter visto os médicos falarem que sorrir faz bem para a pele, para o rosto, deixa o rosto mais jovem. Você já deve ter visto o médico falar que você ficar guardando as mágoas, ficar ali introjetando os sofrimentos, isso pode dar até câncer. Você está constantemente com dor de cabeça, você está constantemente sofrendo, com dor aqui, com dor ali, às vezes é por conta disso, você se mantém calado, sofrendo, sozinho. Você não tem coragem de abrir o teu coração, você não tem coragem de se expor. Pensa nisso. E aí você sofre calado, e a enfermidade chega. Isso é uma verdade bíblica. Você fica trazendo à memória aquelas coisas ruins que você não queria sofrer, não queria passar. Mas se você não queria sofrer aquilo, você não queria passar por aquilo, por que fica trazendo à memória? É hora de se libertar disso e fazer como disse o apóstolo Paulo. Tome a atitude de fazer como disse o apóstolo, uma coisa, a partir de hoje eu faço. As coisas velhas eu vou deixar para trás e eu vou prosseguir para o alvo, que é o amanhã. O seu amanhã pode ser muito melhor do que o dia de hoje. Você tem que crer nisso, porque isso é uma verdade bíblica também.
palavra de Deus nos diz que o choro pode durar uma noite, mas o dia da festa, o dia da alegria, pode ser amanhã. Então, pense nisso. Outra coisa que quero falar com você é o seguinte, já até antecipei na minha fala, é sobre o sofrimento. O sofrimento físico, mental, as perdas de seus bens, a perda da família, a perda da saúde. Isso, irmãos, é algo muito, muito ruim para nós, para o ser humano, quando a gente começa a perder. E aí a gente, às vezes, também, nas perdas, a gente se sente muito mal. Aquele sentimento, né, de fracasso, de que não consegue acertar o ponto para obter o resultado da vitória. E aí a gente se sente, às vezes, fracassado, derrotado, né? Eu quero que você leia, assim que for oportuno, eu vou ler aqui para você, sobre Jó. A Bíblia diz que o coração de Jó estava despedaçado. Vamos ver lá Jó capítulo 7, para não ficar nas minhas palavras, né? Jó capítulo de número 7. Só um instante. Jó capítulo 7, verso 15 e 16. Diz assim a palavra do Senhor. Isso. Jó 15 e 16. Pelo que a minha alma escolheria antes ser estrangulada, antes a morte do que esta tortura. Estou farto da minha vida, não quero viver para sempre. Deixe-me, pois, porque os meus dias são um sopro. Olha isso. Estamos falando de Jó, um homem cuja Bíblia nos fala, nos relata, que viveu um drama terrível, o sofrimento das perdas. Imagine alguém que está bem situado na vida, tem tudo, não precisa de nada, tem tudo. Uma boa família, filhos, fazenda, gado, dinheiro, boa reputação. Imagina aquela pessoa de sucesso, aquela pessoa de pleno sucesso, está bombando, e de repente essa pessoa perde tudo. Perde a família, a mulher se volta contra ele, perde os filhos, perde os amigos, perde a fazenda, perde o dinheiro, fica sem nada. Esse Jó passou por isso. E aí ele diz aqui na palavra, né? Pelo que a minha alma escolheria antes ser estrangulada, antes a morte, do que esta tortura. Tem muita gente que tem esse sentimento. Melhor morrer do que viver essa vida miserável, essa vida de sofrimento. Deus não me ama, Deus me esqueceu. Nem a minha família está mais comigo. Perdi tudo. Agora, quem sou eu? Sou ninguém, não sou nada. Muitas pessoas passam por isso e sentem isso e pronunciam esse sentimento ruim. Jó fez isso. Prefiro ser estrangulado antes a morte do que viver essa tortura. Porque para nós, seres humanos, de carne e osso, de sentimento, que tem um desejo terrível pela vida eterna e um desejo terrível de ser feliz, de amar e de ser amado. Nós somos assim. Tem pessoas que
não é nem muito amorosa, mas ela quer ser amada. Mas esse é o ser humano, somos nós. Nós queremos ser felizes, nós queremos amar e queremos ser amados. Nós queremos uma vida eterna. Nós nem sequer assimilamos ou aceitamos a morte. Mas às vezes o sofrimento na vida do indivíduo é tão constante, mas às vezes ele é constante porque ele se cala, às vezes é constante porque ele fica trazendo à memória as coisas ruins. E nós já falamos sobre isso. Você não pode se calar, você não pode ficar trazendo à memória as coisas ruins. Você tem que buscar fazer como nos disse o livro de Lamentações de Jeremias e como nos diz o livro de Filipenses. Lá em Lamentações, nos manda fazer o quê? Não é? Fala para nós sobre trazer à memória aquilo que vai nos dar esperança. O salmista disse o quê? Enquanto eu me calei, enquanto eu guardei ali aquele sofrimento, aquela angústia, aquela dor, eu adoeci, os meus ossos doíam. Já o apóstolo Paulo disse, olha, veja que são figuras distintas. O apóstolo Paulo vai dizer sobre dor, sobre sofrimento, sobre conquistar as coisas ou fracassar na jornada. Ele diz, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas velhas, das coisas antigas, eu abandono isso. Passado é passado e eu prossigo para o que é novo, para o futuro, para o amanhã. Eu agora tenho um objetivo, eu agora tenho um alvo. Saia, peça ajuda a Deus, peça ajuda aos irmãos, peça oração. Saia desta zona de acomodação e de sofrimento. Dê um salto para a vida. Abra o teu coração. Fale com Deus. Peça os irmãos para te ajudar em oração, para te auxiliar, para que você possa saltar, andar sobre as águas, romper as dificuldades. Então, voltando aqui à palavra de Deus, Jó passou por todo esse caminho de sofrimento físico, mental, pelas perdas dos seus bens, da sua família, a sua saúde. O coração de Jó estava despedaçado. E ele chega e diz, antes morrer até estrangulado seja melhor, antes a morte, do que viver nessa tortura. Mas hoje para você eu quero te apresentar o caminho da libertação, o caminho da tua cura, o caminho da tua felicidade. Abre o teu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Você sabia que tem muitos irmãos que vivem uma vida às vezes triste, uma vida de decepção, uma vida às vezes de angústia, porque mesmo estando na igreja, sendo treinado na palavra de Deus, muitas das vezes, ouvindo os sermões, ele não consegue fazer essa limpeza no seu coração, ele não consegue abrir o seu coração para Deus, ele não consegue confessar para Deus os seus pecados, ele não consegue confessar para Deus o seu sentimento de perda, de dor. E constantemente, mesmo estando na igreja, ele traz à memória aquilo que lhe aflige a alma. Por isso que tem muitos crentes que vivem embaraçado. A palavra embaraçado em outro país é grávida, né? Mas é isso. Tem muitos irmãos que estão assim, sofrendo. Toda essa situação, muitas das vezes, pode nos levar à perda da autoestima, isso é fato, né? Também pode nos levar a viver numa dúvida constante, né? Duvidar sobre a verdade da existência de Deus, do amor de Deus, do cuidado de Deus. A pessoa que sofre muito, ela às vezes pensa, né? Ela começa a duvidar, mas ela não sabe que ela é o agente constante do seu próprio sofrimento quando ela se permite ser dominada por esses sentimentos ruins. Então veja bem, Deus te ama
Ele quer te libertar, Ele quer te curar, Ele quer te salvar, Ele quer te abençoar, Ele quer que você seja um cristão frutífero, abençoado. Provérbios, deixa eu ver aqui, Provérbios capítulo de número 3. Isso, Provérbio capítulo número 3, no verso 5, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, você não pode confiar no seu próprio entendimento, nem muitas das vezes no teu próprio sentimento, porque a Bíblia diz que até o coração do homem é enganoso. Se aqui na memória, né, no nosso entendimento, a Bíblia diz que é para a gente não ter confiança muitas das vezes no nosso próprio entendimento, e a Bíblia diz que muitas das vezes o coração do homem é enganoso, mas o verso 5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração. De todo o teu coração. Deposita a confiança em Deus. Porque se você depositar a confiança em Deus, certamente você vai ser bem sucedido. Esta é uma verdade para a sua vida. Eu quero voltar com você no livro de Jó, né? Lá no capítulo 42, que diz assim: nesse breve relato que eu estou fazendo para você sobre a vida de Jó, é porque o nosso tempo é curto. Então Jó foi esse homem bem-sucedido que perdeu e preferiu a morte, porque não aguentava o seu sofrimento. Mas tinha uma coisa em Jó: a nossa fraqueza. Muitas pessoas não aguentam perder e nem sofrer, e elas até buscam o caminho da morte. Mas Jó resolveu pôr a sua confiança em Deus, não é? Então Jó 42, no capítulo 42, você marca aí na sua Bíblia, no verso 1 e 2 diz assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tu podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó começa a falar com Deus. Jó começa a entender a soberania de Deus, que nada pode frustrar os planos de Deus, não é? Então, a primeira coisa que Jó faz é reconhecer o poder de Deus. Então, nessa noite eu quero dizer para você: esqueça das coisas do passado. Se até nesse momento você está trazendo à memória as coisas ruins, se você está sendo sufocado pelo pecado, pelo sofrimento em que você foi atingido, não importa qual foi a situação, não importa. A chave é trazer à memória aquilo que te dá esperança e deixar as coisas velhas para trás e fazer isso aqui que Jó está fazendo. Então Jó respondeu ao Senhor: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Sabe por que isso, irmãos? Deus nos fez a sua imagem e semelhança e nos fez para vivermos felizes. Por isso é que nós desejamos tanto amar e ser amados, e ser felizes, e ser pessoas de sucesso, porque isso está em nós, porque Deus nos fez para isso. Mas a maioria das vezes, quando a gente fracassa na vida, nós mesmos às vezes fomos culpados. Essa que é uma verdade. Mas Deus tem um caminho de vitória para cada um de nós. Deus nos quer no paraíso dele, Deus nos quer ao lado dele, e Deus nos quer lá cantando, felizes, salvos, abençoados. E isso começa aqui, quando a gente começa a ter esse entendimento. Então veja só, Jó, ele começa a reconhecer o poder de Deus. E aí, lá no verso 6, ele diz: por isso me abomino
e me arrependo no pó e nas cinzas. Jó toma para si agora uma consciência de que em Deus há um grande poder e de que os planos de Deus não podem ser frustrados, e ele, lembrando da sua vida, do seu sofrimento e até do que ele disse para Deus, ele diz: olha, eu tenho vergonha de mim mesmo, eu me abomino e me arrependo aqui no pó e na cinza. No pó e na cinza é um gesto, um sentimento e uma prática de mostrar que o homem está arrependido na presença de Deus. E ele diz: no pó e na cinza eu me abomino, eu me arrependo. Então Jó reconhece o poder de Deus e Jó se arrepende, né? Ou seja, Jó começa a fazer a confissão. E aí no verso 10 nós temos uma outra coisa bastante interessante, que diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. Confessou o Senhor, viu em Deus o poder para tudo, no pó e na cinza se arrependeu e fez orações. E a Bíblia diz que o Senhor mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Legal. Tem aí um caminho, né? Nós temos que aprender a orar, a falar com Deus. Temos que aprender a orar pelas outras pessoas também. Então Jó ora pelos seus amigos. Aí você vai dizer: ah, pastor, mas se eu estou sofrendo, passando... Não, você não está mais, você agora já está entrando, presta atenção, você agora já está entrando num novo caminho, você já está reconhecendo o poder de Deus, você já está começando a comunicar com Deus a sua dor, o seu sentimento, o seu sofrimento, você está começando a fazer confissão ao Senhor dos teus sentimentos, você está falando com Deus, aí você vai evoluindo, não é? Só que tem uma coisa interessante aqui, que Jó está orando pelos seus amigos e Deus muda a sorte dele. Mas lá no Novo Testamento, né, eu quero levá-lo lá no Novo Testamento, no livro de Mateus, lá no capítulo 5, nós vamos ver sobre essa questão de oração também. Só que aqui em Mateus, no capítulo de número 5, né, Jesus nos ensina uma coisa bastante curiosa também sobre a oração. Verso 40, capítulo 5, verso 43, diz assim: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiará o teu inimigo. Essa questão aqui que Jesus está falando, está lá atrás na lei, né? Então, odiar o inimigo é comum, por isso que Jó estava orando pelos seus amigos, porque lá atrás, na lei, no olho por olho, dente por dente, não tinha sentido se orar pelo inimigo, né? Jesus está aqui recordando, né? Mateus traz ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Jesus diz assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Ora,
Então Jesus vem trazer para nós um ensinamento que a gente não deve orar apenas pelos nossos amigos. Lembra daquela pessoa que te magoou, que te feriu, e por conta, preste atenção nisso, e por conta desta ferida aberta em você, essa mágoa aberta que já está enraizando, virando raiz de amargura que a Bíblia fala, isso traz memórias ruins, isso traz sofrimento, traz perdas para você, traz enfermidade no seu corpo. Jó orou pelo seu amigo e Deus mudou a sorte de Jó. Na nova aliança, Jesus, o Messias, aquele que morreu por nós na cruz, o que ele vai dizer para nós aqui? Ele vai nos dar o seguinte ensinamento e uma orientação para que nós nos tornemos legítimos filhos do Pai Celeste. Ele diz que, olha, vocês têm que orar também pelos inimigos, por aquela pessoa que te feriu, que te magoou, que te causou dano. Isso é muito difícil para nós. Na carne, é muito difícil, mas você precisa avançar, você precisa crescer. Jó desejou o quê? A morte. Ele falou, antes prefiro morrer estrangulado do que viver nesse sofrimento. Mas depois ele começa a conversar com Deus, falar com Deus, nós acompanhamos lá no Jó 42, capítulo 42, verso 1 e 2, depois no verso 6, depois no verso 10. E aí, lógico, eu tenho que trazer você aqui para o Novo Testamento, porque senão você vai aprender a orar só pelos seus amigos. Mas por que Jesus nos ensina, né, a amar também os vossos inimigos? E ele não botou só amar, ele diz, olha, você tem que amar os inimigos e orar pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. A maneira de nós nos tornarmos filhos do Pai é aprendendo sobre essa questão desse amor. Ele manda orar por quê? Porque quem ora suplica misericórdia de Deus. Porque Deus não manda a gente orar para matar ninguém. Se você viu alguém orando para alguém morrer, esquece, Deus não escuta essa oração. A nova e eterna aliança é um caminho de amor, de vida, de paz. Tá? Presta atenção nisso. Então, um outro caminho que você tem que trilhar para ser feliz é aprender a orar pelas pessoas que te magoaram. Porque você fazendo assim, parece muito difícil fazer, e eu tenho certeza que é mesmo. Eu também já fui ferido, já fui magoado. E o pior, você faz o bem para a pessoa e depois a pessoa te fere, te magoa, te trai. Eu já passei por essas coisas, eu sei que talvez você também. E sabe que a gente tem que orar por essas pessoas? Temos que orar por elas. Temos que pedir a graça de Deus na vida delas para elas se libertarem da maldade que elas trazem com ela, dos sentimentos ruins que elas trazem com ela. Porque se elas não se libertarem, vão continuar magoando e ferindo as outras pessoas. Então você tem que amar essa pessoa. É difícil, mas você tem que buscar esse caminho, tá? Porque é o caminho da libertação para você, é o caminho da cura para você. Então, essa recomendação, esse ensinamento, nós temos que colocar em prática. O amor e o perdão, até com os nossos inimigos. Veja bem, você não precisa conviver. Você não precisa, mas você precisa liberar o perdão. Você precisa e só consegue liberar o perdão quando você nutre amor pelaquela alma que faz você sofrer e faz outras pessoas sofrerem. Ela faz isso porque vive nas trevas. Ela faz isso porque ela vive na ignorância. Então, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, trilha nesse caminho. Essas são as palavras de Deus, tá? Para a sua vida. Voltando lá em Jó, né? Vamos voltar aqui em Jó, no verso 10, que a gente leu, né? Aí vamos lá para o verso 11. O que é que nos diz o verso 11? Né? Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs,
e todos quantos dantes o conheceram e comeram com ele em sua casa e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia permitido passar. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim, verso 12, abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter, a partir deste momento, que a Bíblia diz que Deus abençoou o segundo estágio de Jó. O primeiro estágio de Jó, que a Bíblia se revela aqui, foi aquele primeiro estágio em que ele tinha as coisas e que perdeu, e que sofreu, e que gemeu, e que adoeceu, e que perdeu todas as coisas. A Bíblia vai relatar agora um segundo estágio da vida de Jó. Mas lembre-se, nós mostramos aqui na Bíblia o caminho que Jó teve que trilhar. Nós vimos Jesus nos ensinando um caminho que também temos que trilhar. Nós vimos o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Filipenses o caminho que tem que ser trilhado. Então nós temos aqui a indicação de um caminho, de um trilho a ser seguido para o sucesso, para a vitória, para a cura, para a libertação. E Deus te ama e Deus quer te abençoar. Por isso Deus me deu essa palavra para trazer para você neste momento, para que você possa tomar conta, tomar posse dessa palavra. Muito bem, então a nova vida só foi possível, né, pois Jó, na verdade, só conquistou essa nova vida porque ele depositou confiança em Deus. Depositando a confiança em Deus, Jó alcançou essa nova vida. Por isso que a palavra diz que o segundo momento de Jó foi muitíssimo abençoado. Se você pegar o livro de Jó e for ler, você vai ver que ele ficou muito mais rico, teve muito mais coisas. Foi restaurado por completo. Então, deposite plenamente a sua confiança em Deus, para que seja restabelecida a sua confiança. Uma vez restabelecida a sua confiança, a autoestima vai lá em cima. Aquelas pessoas que te feriam, aquelas pessoas que te magoavam, isso já não importa mais, porque você trilhou o caminho do amor e do perdão e Deus curou você. Porque a pessoa que te fere, a pessoa que te magoa, ela não está doente, ela não está trazendo à memória as coisas ruins. A pessoa ferida é que traz à memória as coisas ruins. Então quem é que está precisando de cura aí nesse momento? É a pessoa que te magoou ou você? É você. E o caminho da cura está aqui, né? Então, em seus momentos de perda e grande sofrimento, ele tinha em seu coração despedaçado a plena confiança. O coração de Jó estava despedaçado, mas ele tinha plena confiança em Deus. E aí essa plena confiança, né, em Deus fez com que Jó se mantivesse firme naqueles momentos de luta em que ele até disse, olha, melhor para mim é a morte do que essa tortura. Mas lembra que nós lemos lá que Jó pega, cai em si e começa a conversar com Deus e ele se arrepende no pó e na cinza? Se algum dia você pensou no suicídio, na morte, é melhor que eu morra, quem me dera morrer hoje, meu sofrimento acabaria. Não, isso eu diria que é para os fracos, sem fé, para os covardes. Deus está falando com você porque Deus quer abençoar a sua vida. Deus quer que você seja, que o seu segundo estágio seja melhor do que o primeiro. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Então, manter-se firme nos dias de turbulência é, sem sombra de dúvida, a chave para a vitória. Creia nisso, né? Jó acreditava que havia sobre ele
um pai. E ele tomou posse dessa paternidade de Deus sobre a vida dele. E tomou posse que Deus poderia cuidar da vida dele. Por isso ele vai falar com Deus. Ele diz, olha, nada pode contra o braço forte do Senhor. Ninguém pode frustrar os seus planos. E Jó entra naquele processo de pó e cinza e confessa a Deus os seus pensamentos ruins, o seu fracasso, né? E aí, quando nós estamos pensando que é o fim, mas se nós abrirmos o nosso coração e mantivermos a nossa confiança em Deus, o que Deus faz? Deus faz conosco o mesmo que fez com Jó. Algumas traduções dizem que Deus virou o cativeiro de Jó. Outras dizem que Deus, em outro texto, que Deus transformou o sofrimento de Jó em alegria. Eu quero dizer para você que está me ouvindo aqui, se está tudo bem com você, aleluia, glória a Deus, continue louvando e cantando ao Senhor. Mas no dia em que te colocarem numa situação difícil, eu me lembro de Paulo e Silas quando foram colocados na prisão. Eu acho que todo mundo que entra para uma prisão fica mal acomodado e desesperançado. Mas Paulo e Silas na prisão, a Bíblia diz que eles não se incomodaram. Eles confiaram em Deus e eles foram fazer o quê? Foram cantar ao Senhor, louvar ao Senhor. Eu quero terminar aqui dizendo para você o seguinte, às vezes a gente nem vai para a prisão, mas a gente se permite viver aprisionado no sofrimento, no fracasso, na derrota, naquelas memórias que nos aprisionam e nos levam a sofrimento. Mas eu quero que você, em nome de Jesus, comece a cantar. O tempo de cantar chegou. O Egito, a escravidão, o sofrimento ficou para trás. Você agora está atravessando o mar, está indo para a libertação, está indo para a sua liberdade. A cura está chegando na sua vida e você está sendo restaurado para a honra e glória do nome do Senhor. Você, minha filha, está sendo restaurada. Você está sendo agora, menina, curada em nome do Senhor Jesus. Porque a libertação de Deus traz cura, traz vida nova, vida plena, vida abundante. E o seu segundo estágio será melhor do que o primeiro. Amém? Que Deus te abençoe rica e abundantemente no nome santo do Senhor Jesus. Eu oro nesse minuto seguinte, para que Deus possa curar você, libertar você, trazer algo extraordinário na vida, na sua vida, para que o seu segundo momento seja melhor do que o primeiro, né? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu rogo a Ti, em favor destas pessoas que estão sendo agora alcançadas pela Tua palavra, revigoradas, sendo curadas e saradas para a honra e glória do Teu nome, a fim de que o segundo estágio delas seja um estágio de poder, de honra e de glória. Assim como o Senhor fez com Jó, a ilustração desta história de Jó nos diz que o segundo estágio dele foi um estágio de maior riqueza, de maior prosperidade, de maior honra. É assim, ó Pai, sob a Tua palavra, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu peço que, através do Espírito Santo, o Senhor possa agora visitar esse irmão, essa irmã, essa pessoa que está nos ouvindo, para que sejam alcançados pela Tua palavra, pela Tua misericórdia, e a vida delas possa ser transformada. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Que a cura de Deus chegue aí em você e você seja plenamente abençoado a partir de hoje, em nome de Jesus. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não mais será atingido. Mas o Senhor dará ordem
aos anjos dele a seu respeito para te guardar em toda a caminhada. Porém, siga os conselhos dos quais nesta noite, neste dia, eu tenho colocado para você, e você será uma pessoa frutífera, para a honra e glória do Senhor. Que o Eterno abençoe você, a sua casa, o seu trabalho, e que tudo quanto você colocar nas mãos prospere rica e abundantemente, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.